Olá, você! Bem-vindo ao episódio 35 dos nossos bate-papos sobre a economia. Vamos continuar nossa conversa sobre as diferentes hipóteses que são levantadas como resposta para a pergunta básica: por que alguns países se tornam ricos e outros permanecem presos na pobreza? Já que vamos abordar a relação produtividade e desenvolvimento, nada mais emblemático do que a foto dos testes do projeto da SpaceX. A SpaceX é uma das empresas privadas que está revolucionando a tecnologia e reduzindo brutalmente os custos da exploração do espaço, sendo muito mais produtivo que as antigas agências espaciais estatais como a NASA. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, não deixe de dar seu like, compartilhar o vídeo e clicar no sininho. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Como comentamos no episódio anterior, o que determina a riqueza ou a pobreza de um país não é o nível de industrialização, mas o nível de produtividade. O que diferencia um país pobre de um país rico é a sua produtividade, a razão entre o produto gerado por uma economia e os recursos empregados por ela. Nesse episódio, então, vamos abordar o terceiro item do tema desenvolvimento. Vamos avaliar a afirmação feita de que quanto mais produtivo é um país, mais rico ele se torna. Como você já sabe, sempre na descrição do vídeo você encontra os links para os artigos, publicações e a literatura utilizada para a produção do episódio. Relembrando o conceito básico do que é produtividade. Produtividade é a razão entre o produto gerado e os recursos que são utilizados. Isto é, quanto maior a quantidade de produto produzido, se utilizando o mesmo ou menor quantidade de recursos para produzi-los, maior será a produtividade. Mas é importante também salientar que a produtividade depende de vários fatores, como podemos perceber de maneira clara no slide. É óbvio que a produtividade do agricultor na foto da esquerda, arando a terra com um arado puxado por uma junta de bois, é muito mais baixa quando comparado com a foto da direita, com um agricultor arando e semeando a terra com um trator sofisticado, contendo várias tecnologias embarcadas, inclusive orientação programada por GPS. Para avaliar a produtividade da economia de um país, precisamos lembrar da função de produção. O PIB, ou seja, a quantidade de produto produzido de um país, é uma função da utilização de dois recursos, do capital K e do trabalho L, multiplicado por A, que varia no tempo, que é a chamada produtividade total dos fatores, que basicamente mede a eficácia com que a economia desse país faz uso do capital e do trabalho. Para facilitar a compreensão, vamos utilizar a equação de produção de Cobb-Douglas pela modelagem de David Well. Então, essa equação pode ser subdividida em duas partes, a parte referente a PTF e a parte referente ao acúmulo de fatores de produção. Como podemos observar, no lado do acúmulo dos fatores de produção, que são os recursos da economia, temos o capital físico, K, que são a infraestrutura, máquinas, fábricas, o trabalho, L, que é a quantidade da mão de obra economicamente ativa, e o capital humano, que é o nível de capacitações, competências, conhecimentos e habilidades da mão de obra. Na outra parte da equação, temos a produtividade total de fatores, que, de modo simplificado, é quanto esse país utiliza com eficácia os fatores de produção. Resumindo, a economia de um país pode crescer de duas formas. A primeira forma é acumulando fatores de produção, ou seja, por aumento do capital, ou do número de trabalhadores, ou da capacitação da mão de obra. A segunda maneira
é aumentando a PTF, produtividade total dos fatores, ou seja, a eficácia no uso dos fatores. Então, fazendo como Jack, o estripador, vamos por partes. Nessa primeira parte do episódio, vamos conversar sobre o capital físico, que, como comentamos, são os investimentos em infraestrutura como hidrelétricas, usinas, produtoras de energia, estradas, ferrovias, portos, aeroportos, além de fábricas, máquinas e equipamentos. Para a construção da infraestrutura da economia de um país, são necessários pesados investimentos de retorno de longo prazo. Basicamente, a fonte desses investimentos são a poupança interna de um país, ou seja, basicamente a poupança das famílias e das empresas, o que pode ser realizado de forma individual pelas pessoas através de compra de ações de algumas empresas ou de cotas de fundos de investimentos de longo prazo. A outra forma é o governo de um país, com uma parte do dinheiro dos impostos cobrados da população, ou então pela emissão de papéis de dívida do governo, e captam a poupança das famílias, e usa esse dinheiro para fazer esses investimentos de longo prazo. E como, para surpresa de ninguém, o Estado brasileiro, além de sugar quase toda a poupança nacional, além de usar a maior parte do dinheiro para pagar as despesas do dia a dia da sua estrutura cara e gigantesca, o pouco dinheiro que sobra para investimento, o governo realiza de maneira péssima, pois faz as alocações erradas baseadas em decisões discricionárias e políticas. A outra fonte de investimentos de longo prazo em infraestrutura é a poupança externa, isto é, o capital economizado pelas famílias de outros países. Na sua grande maioria, são fundos de aposentadoria e pensão de trabalhadores de outros países. Esses fundos de pensão externos buscam fazer investimentos de longo prazo que apresentem segurança e uma perspectiva de uma rentabilidade média ao longo do tempo. O Brasil, pela enorme insegurança jurídica, política e econômica, por ter sido rebaixado em 2015 pelas agências de avaliação de crédito, a Moody's, a Fisher, a Standard Poor's, para grau especulativo, não se viabiliza como destino dessa enorme quantidade de capital desses fundos de pensão internacionais. No gráfico do slide, com dados do World Bank, podemos observar o nível de poupança interna de cada país em percentual do seu PIB, ou seja, quanto as famílias e empresas economizam por ano. O Brasil, a linha preta, tem um nível de poupança muito baixo, em torno de 15 a 17% do PIB, o que é insuficiente para os investimentos necessários para o desenvolvimento, o que torna essencial a atração da poupança externa para a realização desses investimentos. Já a China, a linha vermelha, mantém impressionantes níveis de poupança interna entre 40% e 50% do seu enorme PIB há 20 anos consecutivos. A Índia, linha marrom, mais que dobrou seu nível de poupança nos últimos 15 anos. Para efeito de comparação, temos o grupo dos países ricos e já desenvolvidos da OCDE, a linha azul, que mesmo assim tem uma média de poupança interna maior do que a do Brasil. Então, repetindo, para o financiamento dos investimentos para o desenvolvimento dos países, ou ele vem da poupança interna, ou quem não consegue poupar tem que atrair a poupança externa. Uma das maneiras de acompanhar o investimento em capital físico de um país, um dos indicadores mais usuais é o Índice de Formação Bruta de Capital, em percentual do GDP, o PIB em dólares. Podemos então observar no gráfico do slide, com dados do World Bank, de 1980 a 2020, a comparação entre diferentes países com relação ao capital físico. O Brasil, a linha preta, apresenta em média, nos últimos 40 anos,
entre 17% e 20% do PIB, o que é muito baixo. E o pior, desde 2014 desabou para a faixa de apenas 15%. O fenômeno China, a linha vermelha, apresenta níveis estratosféricos entre 35% e 45% do PIB em capital físico nas últimas décadas. A Índia, a linha marrom, tem apresentado níveis entre 25% e 35% do PIB. A Coreia do Sul, linha roxa, com um nível quase constante na ordem de 30% do PIB há mais de 20 anos seguidos. O gráfico consegue apresentar uma boa visão comparativa da necessidade do Brasil de atrair capital de longo prazo para os investimentos necessários ao seu desenvolvimento. Mas precisamos compreender que não é somente a quantidade ou o crescimento do capital físico que garante um crescimento econômico sustentável. No slide vemos o caso do Império Soviético. A economia soviética cresceu de maneira substancial até os anos 60, e este crescimento se deveu majoritariamente via acúmulo de capital físico, grandes obras de infraestrutura, megas fábricas. Porém, declinou abruptamente até o colapso da União Soviética em 1991, 2 anos após a queda do Muro de Berlim. Por ser uma economia centralizada de planejamento central pelo Estado, a União Soviética não foi capaz de crescer a sua produtividade total dos fatores, que, como comentamos, é o nível de eficácia do uso dos fatores de produção. Então, além da alocação dos investimentos de capital em setores econômicos não adequados, que por si só gera distorções e grandes prejuízos, o capital físico instalado necessita de grandes somas de dinheiro para a sua manutenção. Quando o mundo conseguiu enxergar, após 1991, sem o véu da propaganda e da censura soviética, a triste realidade, descobriu uma economia em ruínas, com fábricas obsoletas, infraestrutura deteriorada e a população tendo de enfrentar como rotina enormes filas para conseguir as minguadas rações de comida. Alguns analistas avaliam que algo parecido possa estar ocorrendo com a economia da China, ou seja, um contínuo e pesado investimento em capital físico ao longo das últimas décadas, porém sem um crescimento da produtividade total dos fatores, a comentada eficácia. Alguns sinais são as cidades fantasmas, totalmente construídas e sem habitantes, e algumas ferrovias de trens de alta velocidade no meio do deserto e levando a uma pequena cidade nos confins do país. Esses tipos de investimento em capital físico aumentam o valor do PIB de um país, porém, eles não sustentam o desenvolvimento de longo prazo, porque são investimentos improdutivos. Para quem tem memória curta, temos na nossa cara, espalhados por todo o Brasil, os monumentos em concreto armado à corrupção e ao desperdício de investimento em capital físico, os estádios de futebol da Copa de 2014. O governo brasileiro, entre 2008 e 2014, gastou 10 bilhões de dólares, ou 55 bilhões de reais, de dinheiro dos pagadores de impostos com a Copa FIFA de 2014 no Brasil. Agora, saneamento básico, ferrovias, hidrovias, portos, hospitais, para o governo não devem ser necessários no Brasil. O importante mesmo são estádios de futebol. Na segunda parte do episódio 35, conforme a charge ao lado, nós vamos conversar sobre o outro fator de produção, o trabalho. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.